Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Tudo bem contigo, Pura? Tranquilo, olha só, eu estou feliz da vida, amadinha, porque olha, nós já estamos aqui quase concluindo. Nós estamos hoje na aula exatamente 60.1, amadinha. 61. Né? É 61, perdão, eu falei 61.1. Olha aí, é emoção, é forte emoção, a flor da pele, olha aí, estou arrepiada, porque estamos quase concluindo. Mas vamos lá, porque hoje ainda temos conteúdo e vamos trabalhar a aula 61.1. Qual a temática, amadinha? Texto injuntivo. De Então, olho na tela. Bora lá. Exposição, injunção, reportagem. Márcia, escolhe a cor da caneta antes de você Lilás. começar aí o babado. Definição e uso. Contexto e circulação. Estrutura. Vamos lá. Opa, o que eu fiz aqui, meu Deus? Voltando aqui. Linguagem. Vamos lá. Já escolhi a cor da caneta. Caneta lilás. A Márcia e seu lilás. Exatamente, é o mês. É a cor do mês. Valeu, muito bem então. Então, vamos lá. Conhecendo a habilidade. Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais, na leitura e produção de textos escritos, de modo a atender às múltiplas demandas sociais, respondendo a diferentes propósitos comunicativos, expressivos, considerando as diferentes condições de produção do discurso. Valeu, isso mesmo, tá? Então, para iniciar esta aula top da galáxia, aluno da NASA, vamos aqui. Olha só, a professora Amadinha, ela tá fazendo um sinal. Faça a leitura aí. É o que isso aí? Legal, né? Então, vamos juntos, vamos lá. Olha aí o que ela vai passar para você nesse momento. Ó, sobre o gênero textual, presta atenção, amadinhos. Muito comum em revistas e jornais, que é a reportagem. E aí ela passa o bizu para você assim, ó. Nesta aula, vamos falar sobre um gênero textual muito comum em revistas e jornais, que é a reportagem. Gente, olha só. Como que tá para você bem aqui organizado. A leitura imagética, já tivemos 2 aulas, né, Amadinha, praticamente falando sobre a interpretação de diferentes gêneros, de textos de reportagem, texto informativo. Então, nosso estudante, ele está preparado, seja qual for o componente, ele tem que fazer a leitura imagética, não é isso? Sempre. Tendo aí o texto imagético, você já sabe, estudante, que esse texto ele vem para te ajudar, é um suporte, ele vem para te ajudar a compreender a temática que está sendo falada, desenvolvida no momento, beleza? Então tá, olha só o nosso texto imagético. O que você vê aqui? Digamos que aqui seja uma cesta, né? Ó, meu desenho aí, menina. Eu tô muito boa de desenho, né? Muito bem. Então, nós temos aqui vários, o quê? Jornais impressos, né? Em folhas. Muito bem. Lembrando que, olha, hoje, né, com o avanço da tecnologia, eu tenho certeza que o nosso estudante aí, mesmo distante, tem hora que ele consegue aí sair da linha, sair lá do sítio, ir para a cidade, e aí ele tem a oportunidade de acessar. Tá na sorveteria? Pede o Wi-Fi, aí você entra em contato com esses gêneros, você vai ver diferentes jornais, né? Você tem esse jornal online que traz aí informações e é o momento de você, estudante, ficar aí antenado nas notícias, né? Foi para a cidade, tem a oportunidade de estar na internet, então busca informação, porque isso é leitura de mundo, vai te ajudar, tá? Além de você estar ali no jornal, olhando aí o que um jornal de uma emissora traz, o que uma outra, e você vai vendo os vários, né, como é que se diz, ponto de vista das emissoras diferentes, tá? Então, jornais aqui, temos um gênero que é do universo jornalístico, tá? E em jornais nós vamos ver o quê? Reportagem. Então, o nosso gênero hoje vai tratar exatamente de textos injuntivos. Falar de reportagem
é lembrar para você, mais uma vez, que é um gênero textual, beleza? Eu quero acreditar, eu quero concluir com vocês no pensamento de que realmente nós conseguimos, né, amadinha, mediar aí o conceito, o conhecimento sobre gênero textual e tipo textual. Então, o nosso aluno ele vai concluir o primeiro ano na certeza de que não vai fazer mais confusão, entendendo que gênero é um e tipo é outro. De que os dois caminham juntos, né, amadinha? Eles não caminham separados, não é isso? E cada um tem as suas características. Ok. Então, vamos lá. Reportagem é um gênero textual. Ponto final. Beleza. Ele pertence ao universo jornalístico, que apresenta características que possibilitam aí diferenciá-lo de outro gênero, como, por exemplo, reportagem. As características são bem diferentes do gênero notícia, tá? A reportagem não se prende à cobertura de um fato, viu só? Lembre-se que você tem aí atividade extraclasse, né, para produzir. Tem ainda dúvida? Então aproveita o momento aqui agora. A reportagem não se prende à cobertura de fato, isto é, ela não apresenta caráter noticioso, né? Muito bem. Qual é o assunto da reportagem? O assunto conduzido pela reportagem nem sempre está relacionado com o tema do momento, pois pode tratar de um fenômeno social ou acontecimentos produzidos no espaço público que são de interesse da coletividade. Pronto, olha aí. O assunto que vai na reportagem são assuntos aí de questões sociais, né? Fenômenos sociais, acontecimentos produzidos em espaço público e, acima de tudo, tem que ser de interesse da comunidade, da coletividade, da sociedade, beleza? Então, a reportagem jornalística, ela trata de um fenômeno, olha aqui, para você, resumido, para não ter mais problema, tá? E aqui a gente traz já um estudo, na verdade é a fala de Patrick, né? Que é aí o que embasa a questão desses gêneros jornalísticos, tá bom? Vamos lá, falar de gêneros que tratam aí da questão jornalística, eles têm a sua classificação, tá? Temos duas, olha só que legal. Os gêneros do universo jornalístico têm aí dois grupos. O primeiro é opinativo e o segundo informativo. Ó, tá vendo só que legal? Então vamos lá, não esqueçam, né? Essa temática aí se subdivide em dois grupos. Vamos entender cada um. Atenção! Os gêneros do universo jornalístico, o primeiro, que são os textos do jornalismo opinativo, olha lá, eles têm a função de quê? Emitir opinião, isto é, apresentar para o leitor juízo de valores do autor do texto. Isso feito de maneira explícita, no caso, a reportagem. Ok, então, quando esse texto ele é produzido, ali vai estar o quê? A informação, né? Colocando aí juízo de valor do autor, significa que o repórter, né, vai estar emitindo a sua opinião, o seu juízo aí de valor nesse texto, sobre o que ele vai aí noticiar para a sociedade e comunidade. Entendeu? Vamos ver agora o 2, que são os textos do jornalismo informativo, ok? Nada de fazer confusão. Olha, vou circular para você. O primeiro, opinativo. O segundo, informativo, e atenção para ver a diferença. O informativo não tem como objetivo opinar, apenas informa, o próprio nome já diz, informativo. Noticia acontecimentos pontuais e corriqueiros. Muito bem. Então, aqui, totalmente resumido o conceito, para que você possa realmente
aqui avançar no conhecimento desse gênero e a sua especificidade, beleza? Você consegue diferenciar a reportagem da notícia? E aí? Vamos lá então. Quem disse não, fica tranquilo, tá? Que esta aula é a aula, digamos assim, para te deixar tranquilo e favorável nesta tipologia e com os gêneros de reportagem, de notícia, né? Gêneros informativos. Beleza. A diferença entre os gêneros notícia e reportagem. Primeiro, atenção. A reportagem apresenta elementos que não são encontrados na notícia. Levantamento de dados, entrevista com testemunho ou especialistas, análise detalhada dos fatos, recurso da polifonia, a voz do autor convive com outras vozes presentes no texto, o equilíbrio entre os discursos direto e indireto e a assinatura jornalística. Beleza. Então, aqui as características da reportagem. Então, nós vamos ver que um gênero que é mais extenso do que a notícia, ou seja, a reportagem, né? É um gênero, ele é bem mais extenso que a notícia. E por esse motivo, a sua publicação se restringe à revista, pode ser aí física ou eletrônica, né? E também em edições especiais de jornais, como aquelas edições que saem aí no final de semana e nos feriados. Por quê? Porque elas demandam maior tempo de leitura, visto que esse gênero, ele é mais extenso, ok? Muito bem, vamos lá. Então, o gênero textual notícia. Trata-se de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Ok. Então, diferente aí da reportagem, né? Temos aí a notícia que esse gênero é construído com o tipo de texto informativo. E não é para contar história. Se ele vai informar um acontecimento real, né? Verídico, tá? E aí o veículo por onde essa informação vai ser transmitida pode ser por jornais eletrônico ou aí físico, revistas também eletrônico ou físico, pela televisão, pelo rádio, internet, entre outros meios, tá? E aí, o que acontece com essa notícia? Ela aí, por esse motivo, né? As notícias, elas possuem um teor informativo e podem ser textos também descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando o tempo, o espaço e as personagens envolvidas. Olha lá, o que é essa questão aí de inserir outra tipologia quando você estiver construindo uma notícia? É possível isso, Amadinho? O nosso estudante construir, ele não vai se embaralhar? Não vai dar para se embaralhar não, Pura. Olha só, para facilitar o entendimento do texto notícia informativa. Quando você abre o jornal, vai lá na página policial, tem uma notícia, né, de vamos supor assim, assalto. De um assalto, de um assassinato, essas coisas assim. Ele vai ficar contando a história com detalhe e já vai fazer uma narração descritiva. Vai fazer uso de outro, né, de uma outra tipologia, fazendo uso de duas tipologias ao mesmo tempo em um gênero. Ah, legal. Então, você agora compreendeu, estudante, que todo texto, ele sempre é construído com mais de uma tipologia. Tanto é que estamos aqui explicando para você da construção da notícia, né? Vai ter um texto informativo, mas ele vai utilizar, olha lá, a tipologia descritiva, como a professora Márcia bem explicou, ele vai detalhar, vai descrever. Quando você descreve, você coloca todos os detalhes, né? Vai colocar aí
tamanho, cor, local, a hora, né? Ele detalha o espaço, o momento e também pode detalhar o bandido, né? A pessoa, tá? E narra, como você ouviu a professora explicando. Então, ele vai narrar aquele acontecimento com detalhes. Então, duas tipologias aí, ok? Por isso é que nós vamos ter as características tempo, que corresponde aí aos elementos da narrativa, espaço, também é elemento da narrativa, e personagens, que são aí elementos da narrativa, ok? Então, assim, a notícia informa temas do momento, o discurso predominante é indireto, não utiliza o recurso da polifonia, única voz presente é do repórter e não é assinada. Então, a diferença é de reportagem, que a reportagem é assinada e a notícia não é necessário assinar, não é assinada, não tem assinatura da pessoa que faz legal. a notícia. Eu ia destacar, né, que essa é uma diferença que faz diferença. Olha a redundância. Que marca, né? Beleza. Vamos então às características bem organizadas, uma a uma, da notícia, que é para você, estudante. Aí sim, né, gabaritar, bombar e produzir a sua notícia aí com todo o gabarito, porque agora você é competente para produzir uma notícia. Então vamos lá. Texto de cunho informativo, textos descritivos ou narrativos, textos relativamente curtos, veiculados no meio de comunicação, linguagem formal, clara e objetiva, texto com título principal e auxiliar, texto em terceira pessoa, ou seja, em pessoal, discurso indireto, fatos reais, atuais e do cotidiano. Ok. Então, assim, para você, as principais características do gênero textual notícia. Muito bem. E vamos lá, vamos embora. Olha aqui, agora tratando aí do exemplo. Falamos aí, estávamos tratando dessa construção implícita, explícita do texto, suas características. Vamos agora, então, ao exemplo. Então, quando a gente fala de notícia como um gênero textual informativo, primeiramente, olha lá, já que você já sabe, né, que esse gênero ele pode estar em uma revista, seja ela eletrônica ou física. Aqui é física, a gente só fez aí uma imagem da capa, né, mas que já temos aqui uma notícia. E qual é? A ascensão do feijão em Rondônia. Olha, legal! A ascensão do feijão em Rondônia. Gente, vamos propagar essa notícia que é top da galáxia, né? Quer dizer o quê? Olha onde ele está, né? E aí o cuidado da imagem, né, Márcia, para conversar com o texto, com seu título, com a informação. Outro exemplo agora, né, aqui de notícia chegando. Vamos lá. Qual é a notícia? Temos aqui, lembra que tem que ter a notícia principal e aí uma notícia secundária, vamos dizer assim, né? O título, né? E tem que ter um agronegócio sustenta expansão. Meta é fortalecer a cadeia produtiva de alimentos. Olha lá, viu? Isso é em Rondônia! Uhul! Muito bem, estamos aí bem no cenário do agronegócio, né? Beleza. Então, aqui, de chamada, né? Mas, para você aí compreender mesmo, então vejam que nós temos aqui isto em Rondônia, aqui exatamente em Ji-Paraná. E essa daí, né, uma reportagem assinada por Genilson César, né? Porque ele foi notícia, tanto que fez a reportagem também. Beleza. Então, eu estou procurando a assinatura do jornalista aqui, né? Beleza, para o estudante ver. Genilson César. E sai notícia e logo em seguida vem o quê? A equipe fazer eu vou a ajeitar, reportagem. Porque, Márcia, eu fiz só ia apagar o nome do
jornalista. Pronto, eu vou fazer Do mais repórter. abaixo. Do repórter aqui, tá? Beleza, muito bem. Então vejam aqui, quando a gente explicou sobre as características, né? Do texto, volta lá nas características rapidinho, só para o nosso estudante ver o que a gente vai exemplificar. Ó, texto de cunho informativo. Cadê? Aqui. Ó, texto de cunho informativo, veja, texto descritivo narrativo, relativamente curto, né? Então a gente viu lá que o texto foi dividido em 2 colunas, mas é curto, vinculado no meio de comunicação, sim, na revista. Tem aí a linguagem de forma clara e objetiva, vamos ver isso já já. Tem um título? Sim, tem um título. E esse título, como é que ele é construído? Aqui que eu queria que você prestasse atenção. O título ele tem 2 partes, olha lá, um texto principal e o auxiliar, ou seja, vamos observar isso lá no exemplo. Vamos passar, Madinha, agora para que o aluno possa realmente ver essa construção. Então está aqui, ó, né, um título primeiro, tratando de Rondônia, né, de um modo geral, para o estado. Então a gente tem aqui o título e o subtítulo. E o subtítulo. Já no município, né, de Paraná, também, né, outra notícia, que é a procura de investidores. E aqui o nosso segundo texto, que é o subtítulo, como a gente viu lá nas características. A procura de investidores é assim, digamos, a manchete, né, da notícia. E o segundo texto, que é o subtítulo, maior cidade do interior quer conquistar novas empresas e aumentar a competitividade das que já estão instaladas. Olha, então quando você já lê aí esse segundo título, esse subtítulo, você já chama a atenção, né? E aí você já quer saber exatamente os detalhes, tudo o que vem aí em relação ao tema. Outro exemplo aqui, olha lá, qual é aí a notícia? Homicídio resistem em 54 cidades. Tá vendo? Tem o segundo texto aqui, o segundo mas só título. Que a imagem não tem como. Não, na verdade aqui não tem como a gente focar, né? Então a gente trouxe para exemplificar a construção. Observar essa característica. Temos o título, que aí tem essa construção em 2, dividindo aí subtítulo, que é para o apoio, tá? E aí, a gente só vai voltar em relação à outra reportagem, aqui a notícia, beleza. Vejam que as imagens são importantes. As imagens, elas têm que exatamente vir como suporte mesmo para auxiliar a entender o que o texto está tratando. Então, se está falando de homicídios que residem em 54 cidades, nós temos aqui mapas, ou seja, outro gênero. Veja aqui que o gênero é notícia, mas estamos usando aqui outro gênero, que são os mapas, né? Em que nós temos legendas aqui por cores, e tudo isso você tem que saber fazer a leitura para compreender os detalhes de cada município. Cada cor corresponde a uma informação, cada cor está indicando onde tem mais homicídio, onde tem menos, como está devido aí às cores, né? Beleza? E aí os demais, tratando aí sempre, lembrando da assinatura, né, do jornalista, do repórter, e o texto, uma linguagem clara, uma linguagem que realmente possa informar de forma direta, beleza? Agora vamos aí à estrutura, né, desse gênero notícia. Como é que você vai construir? A partir do entendimento das características. Muito bem. Mas e como montar esse texto? Por onde começa? Como é que eu vou concluir? O que eu coloco no meio da notícia? Beleza, então está aqui na pirâmide invertida, onde nós vamos ter como macro, né, como início, o título, tá? Esse título, não dá para ver, Agora né? vai ter que trocar amarelinho. Pode ser? Aí, destacou. O título, e como você já viu, já sabe, conhece que esse título, né, o objetivo dele maior é atrair o leitor. Por isso que ele tem aí as letras em garrafais, letras grandes, né? Porque está ali resumido. Então você tem que construir um título chamativo mesmo.
E por isso temos também o subtítulo, que ali vem mais informações. Depois do título, você vai construir a lead, né? A lead é logo após aí o título, o primeiro parágrafo, né? O primeiro parágrafo inicial da notícia. A lead, né, esse primeiro parágrafo, busca responder todas as informações importantes. Ah, tá, prof. Márcia, prof. Pura, como é que eu vou construir essa lead? Calma, olha aqui a dica. Quando você responder essas questões, claro, vinculado ao tema que você vai colocar, o fato que você vai noticiar, então você vai começar a construir sua lead tranquilamente. O que, onde, por quê, quando e como, né? Beleza. E feito isso, aí você segue para o corpo da notícia, é onde você vai detalhar, né? Colocando aí todas aquelas características que a gente viu. No corpo da notícia, nada mais é do que o desenvolvimento aí da notícia, do fato. Aqui você vai apresentar informações com mais detalhes. E pronto. Beleza? Ok, agora vamos para outra tipologia, que é a tipologia expositiva, né? Saímos da informativa, vamos para a expositiva. Apresenta informações sobre um objeto ou um fato específico, sua descrição e a enumeração de suas características. Deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. A exposição do tema é realizada por meio de recursos específicos. Os textos expositivos podem ser palestra, seminário ou até mesmo uma entrevista. Objetivo: explanar, discutir, explicar sobre o tema ou assunto tratado. Tranquilo, né? Nessa cartela, tá resumida aí sobre essa tipologia, né? Então, o aluno aí quer saber brevemente, corre para cá. Mas temos aqui esta que realmente agora você vai se sentir aí totalmente confortável para dizer, ah, muito bem, agora sim eu dou conta de produzir um texto expositivo. Vamos lá então, o texto expositivo tem um objetivo, que é apresentar informações de forma objetiva e clara. Quais são as características? Apresenta informações sobre o fato ou assunto, claro e objetivo. Não possui característica persuasiva nem argumentos. Muito bem, isso é bom lembrar, hein? Nada de misturar tipologia aqui. E aí, quais são os elementos, né, que são utilizados aí na construção desse texto expositivo? Emissor e receptor. O emissor deve adequar a linguagem para o receptor e assim aconteça a comunicação efetiva. E a estrutura? Como é que nós vamos construir esse texto? A mesma estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Muito bem. Então, vocês estão percebendo que já trabalhamos aí as 5 tipologias e em todas nós aí explicamos que a estrutura textual, ela é aquela padrão, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Porém, cada um tem a sua especificidade. Vamos lá. O texto expositivo, ele pode apresentar recursos, tá? E vamos lá entender. Esse texto expositivo, quase a gente não vê ele no nosso meio exatamente com esse objetivo claro, né, Amadinha? Mas ele, nossa, ele é muito usual. Ele é lá daquela caixinha, gente, da aula que a gente aprendeu, dos textos do cotidiano. Porque olha lá, vamos ver agora os recursos desse texto expositivo. Instrução, quando apresenta instruções a serem seguidas. Informação, sobre o que é apresentado ou discutido. Descrição, apresenta informações sobre as características do que está sendo apresentado. Definição, quando queremos deixar claro para o nosso leitor do que exatamente estamos falando. Enumeração, envolve a identificação e apresentação sequencial de informações referente àquilo que estamos escrevendo. Comparação, quando o autor quer garantir que seu leitor irá compreender bem o que ele quer dizer. Contraste, quando, ao analisar determinada questão, o autor do texto deseja mostrar que ela pode ser observada por mais de um ângulo.
ou que há posições contrárias. Instrução, quando apresenta instruções a serem seguidas. Aí, no caso, aí está repetindo 2 vezes instrução, instrução. Certo, então olha Agora lá. a gente vai eliminar uma. Pode ser. Mas o seguinte, é você compreender aqui que essa tipologia textual, ela é exatamente importante, porque vejam só agora nesse recurso em relação à tipologia expositiva. Se ela tem uma instrução, né, que a Madinha falou que repetiu aqui, né? Se ela tem instrução, então é um texto importante porque ele vai te guiar. Né? Ele vai te colocar ali exatamente tudo muito resumido, uma linguagem bem clara. Olha a principal função ali. Pronto, a gente já consegue, né? O aluno para facilitar. Aí, além da instrução, Madinha, pode falar. Assim, vamos supor, você vai fazer uma apresentação sobre os textos injuntivos. Aí cada um vai ter que fazer uma exposição. O aluno vai e traz uma receita da sua casa de família e começa a instruir como preparar, dando o passo a passo. Ali já é um trabalho expositivo. Tá vendo? Olha só, trabalhando em cima de outro gênero, que é o gênero injuntivo, né? Instrucional. Quando você passa a explicar esse gênero, você está fazendo uso da tipologia descritiva. Porque ali você só está explicando, seguindo passo a passo, orientando ali, né? Um texto expositivo. Expositivo, beleza. Então, pega o bizu, fica de olho aqui nesses recursos, né? Espero que você tenha até também compreendido, em outra disciplina, né, de biologia, quando vai para química, vai fazer um experimento, vai fazer uma comparação, vai fazer o uso também do texto injuntivo. Exatamente. Em relação ao expositivo, em relação... Não, eu estou dizendo assim, do expositivo. Na comparação aí, fazendo aqui, lá na hora. Na 7? Na 6? Exatamente. Isso. É aqui, ó, o que a professora está explicando. Perdão. A comparação, que ela está trazendo o exemplo, né? De química lá, de biologia física, fazer algum cálculo, vai comparar um com o outro. Isso. Né? Para garantir que ele está certo, se está entendendo ou não. E tanto é verdade que você aí, estudante da NASA, compreendeu na nossa primeira aula lá sobre a tipologia textual que você já produziu, né, não, Amadinha? Nós estamos acompanhando as produções de vocês finais dos outros componentes. Já vimos ali, né, várias atividades, colocando você explicando brilhantemente ali o procedimento das atividades, né, de NBAZ, e eu já quero deixar os parabéns. De química também, que eu já vi. Exatamente. Alguns trabalhos. E isso tudo, você está usando o quê? O texto, a tipologia aqui expositiva. Embora você esteja explicando, embora você esteja utilizando outra tipologia, mas a que prevalece ali na sua apresentação é a expositiva, tá? Então, olha só, tudo que você aprende em língua portuguesa, busque assimilar, né, a sua realidade, porque é para isso que nós estamos aqui, para que você faça uso e compreenda exatamente por que você está estudando essas temáticas em língua portuguesa, tá bom? Vamos então aos exemplos, e você deve estar se perguntando, mas tem outros gêneros que eu vejo aí essa tipologia? Sim, olha lá, exemplo de gêneros orais e escrito que fazem parte dessa tipologia aí que é descritiva, expositiva. Vamos ver aqui. A palestra, exposição oral, seminário, conferência, resumo de textos explicativos, relatório científico, relato oral de experiência, verbete, entre outros. Ok, tá vendo só? Todos esses gêneros têm aí essa tipologia. Vamos ver agora, né, propriamente um exemplo, um trecho, né, de um exemplo, na verdade, a gente aqui trouxe para você verificar exatamente como é essa construção. O texto pronto, o texto expositivo. Veja que não tem argumento, veja que não tem sentimento, ele tem a sua estrutura aí, começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão e uma linguagem direta e objetiva. Vamos lá, que a intenção é só instruir, ou só expor, né? Vamos ver aqui. A história do celular é recente, mas
remonta ao passado e às telas de cinema. A mãe do telefone móvel e a austríaca Hedwig Kiesler, mais conhecida pelo nome artístico Hedy Lamarr, uma atriz de Hollywood que estreou o clássico Sansão e Dalila em 1949. Hedy tinha tudo para virar celebridade, mas pela inteligência. Ela foi casada com um austríaco nazista, fabricante de armas. O que sobrou de uma relação desgastante foi o interesse pela tecnologia. Já nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, ela soube que alguns torpedos teleguiados da Marinha haviam sido interceptados por inimigo. Ela ficou intrigada com isso e teve a ideia, um sistema no qual duas pessoas podiam se comunicar, mudando o canal para que a conversa não fosse interrompida. Era a base dos celulares, patenteada em 1940. Olha, viu só? Então, informação, apenas isso, apresentar essa informação. Ok, então vamos agora para os textos injuntivos ou instrucionais. Isso aqui já está gravado na mente e no coração. Sabemos que a injunção nada mais é do que um ato de instruir e ordenar, de estabelecer leis e regras, né? E aí essa instrução, ela vem por algumas ações ou costumes ou alguma circunstância. O texto injuntivo ou instrucional está pautado na explicação e no método para a concretização de uma ação. Indica procedimento para realizar algo. Nos instrui ali, tá bom? O objetivo: instruir os leitores a realizarem alguma atividade, como instalar um equipamento eletrônico. Beleza. E aí esse tipo de texto, ele é construído com um verbo muito importante, porque se essa tipologia, ela nos instrui, ela nos direciona, né, para fazer aí algo a construir, os verbos, eles são do modo imperativo, tá? Por exemplo, quando nós estamos lendo ali, conecte o cabo azul ao televisor. Olha lá, tá nos dando ordem, né? Tá nos indicando ali, fazendo mudar a nossa ação. Não podemos, não é se você quiser, não. Aí é uma ordem, você tem que seguir. Conecte o cabo azul ao televisor. Ou também verbos no infinitivo, quando nós temos lá conectar o cabo azul ao televisor, né? E também entender que essa tipologia, ela tem a função da linguagem, que é a linguagem conotativa e apelativa, né? Beleza? Isso, essa linguagem, além de conotativa e apelativa, ela tem que ser clara e objetiva, que está dando instrução. Vamos aos exemplos aqui, então. O texto prescritivo. Esse texto, ele trata de uma imposição de natureza coercitiva, tá? E aqui há muita atenção em relação a isso. Não são todos os textos injuntivos que têm essa natureza coercitiva. Apenas alguns, como por exemplo, um contrato de compra e venda, né? Em que vamos ter ali essa natureza que é em que você fazendo esse acordo, você não pode sair do acordo. Tem que estar exatamente ali, até porque você vai assinar. Outro exemplo, fique de olho, estudante da NASA, né? Temos aqui outro exemplo, e eu sei que você não vai esquecer do texto injuntivo, do texto prescritivo, que tem a natureza coercitiva. A nossa lei máxima, que é a Constituição Federal, né? Então, nós temos ali prescritos, né? Registrados todos os nossos direitos e deveres, como o artigo 5º, que trata aí: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país e etc. Então, o que quer dizer? Que ali, essa lei, ela não está só para A ou para B. Esse tipo de texto prescritivo, ele tem essa natureza coercitiva que devemos seguir. É lei, tem que obedecer. Então, os tipos textuais injuntivo ou instrucionais. Nós vamos seguindo aqui com essa tela e eu pergunto para você,
Qual a diferença dos textos prescritivos? Você consegue já? Olha só, amadinho, só. Os textos executivos informam. Não trazem em sua essência uma natureza assim tão coercitiva. Os textos prescritivos, imposição. Estes induzem o interlocutor a proceder desta ou daquela forma. Objetivo: ambos fornecem instrução ao leitor e a diferença é o grau da obrigatoriedade de seguir as instruções dadas. Beleza, então a sua resposta macro, você foca aqui, aluno da NASA, a diferença, o grau de obrigatoriedade nas instruções dadas, ok? Muito bem, assim, para a gente concluir esta aula, falta só aquele momento em que você sai da teoria e vai para a prática. Qual é, Amadinha? Que é o trabalhando o gênero. Vamos lá, então. O que o nosso estudante aí vai produzir? Agora é com você. Olha só, você vai escolher uma brincadeira do vivo, morto, queimada, peteca ou outras. Vai gravar um vídeo das brincadeiras. Vai rever um cenário, né, o local onde vai acontecer, que será usado para a gravação. Vai assistir os vídeos para poder analisá-lo e depois produzir uma instrução das regras das brincadeiras. Não esqueça de ilustrar o texto. Ou seja, amadinho, você vai escolher uma brincadeira, tá, que você gosta e vai dizer passo a passo de como será feita, vai ser realizada esta brincadeira. Legal, e o bacana é que você, com sua ferramenta, com seu celular, ou se tiver só um, que seja do papai ou do vovô, pega emprestado. Aí você faz um vídeo de 2, 3 brincadeiras, depois você coloca ali, vai analisar e aí começa, né, a montar as regras, que aí depois você vai passar para o seu texto, né, Amadinha? Exato. Olha que legal, né? Tem várias. Tirei o pau no gato. Qual é outro que tu sabe? Vamos lá, rouba bandeira. Rouba bandeira. Escravo de Jó, joga... Eita, eu gosto daquela rouba bandeira também, é muito bacana. Eu gosto da amarelinha, aquela assim, ó. Né? Olha, já tô dançando ao invés de amarelinha. Mas é isso aí, gente. Então, aqui encerramos mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima. Até a próxima.